Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Os Últimos Profetas. Como eu prometi no último vídeo, a segunda parte do meu testemunho, do arrebatamento de espírito que eu tive, e eu vou contando aqui no canal partes, porque é muito grande, esse pequeno testemunho meu, que eu acredito que vai aí edificar também a sua fé. E eu falei que, como prometido no segundo vídeo, eu daria continuação, na verdade, sobre o ministério de louvor, mais fogo, mais glória, em que nessa ocasião em que eu vivia na igreja ali do meu pai, da minha mãe, dos meus pais, Assembleia de Deus, eu liderava esse ministério, e à medida que nós buscávamos ao Senhor, nós buscamos a presença de Deus nas nossas orações, nossos ensaios, com muita dificuldade, E aí foi criado dentro da igreja um outro grupo, Foi criado um outro grupo. E aí como algumas pessoas eram selecionadas, porque o que aconteceu foi exatamente como aconteceu com Moisés, Arão e Miriam. Por quê? Porque nas minhas orações, o Senhor escolheu a dedo as pessoas dos quais eu deveria chamar para fazer parte do ministério. E muitas pessoas queriam fazer parte. No início não, porque estava começando, as músicas eram um pouco arrastadas, os ensaios eram arrastados, e havia aquela coisa de aceitação. Não tinha muita aceitação. Depois que começou a funcionar, depois que as pessoas começaram a ver Deus, a presença de Deus, a manifestação de Deus, perdão, através da nossa vida, através das ministrações, então tudo começou a mudar. Muita gente começou a se achegar, muita gente começou a desejar querer estar nos ensaios, Muita gente desejou estar nas consagrações, que nós fazíamos consagrações também. As nossas consagrações eram aos sábados, na parte da noite, de 7 às 9. O pessoal vinha em jejum, a gente vinha com estudo bíblico. Até isso gerava um problema na liderança, porque, ora, eu sou o pastor da igreja, então como que alguém vai vir trazendo estudo? Então isso era muito, isso causava muitos problemas na igreja, Até mesmo, o que eu vou contar aqui, até mesmo situações mesmo do pastor da igreja, da liderança. Não vou ocultar nada, vou contar tudo que eu vivi, tudo que eu passei, ao longo desses meus anos dentro da igreja Assembleia de Deus, da igreja dos meus pais. Então um outro grupo foi criado ali para cantar na igreja, por conta de que havia pessoas que eu não escolhi para cantar, para estar ali no meio do ministério, E aí eu tinha alguns critérios, tinha algumas regras. Não podia faltar a escola dominical, tinha que estar na escola dominical. Se faltasse a escola dominical 3 vezes, a pessoa já ficaria afastada do ministério por um tempo, ou ficava 2 domingos sem ministrar, e ninguém queria. Todo mundo queria estar ali presente nos ensaios. E outra, se faltasse a escola dominical, mesmo não ministrando à noite, tinha que estar nas consagrações, no ministério do louvor e nos ensaios. Então esse era o meu critério, aquilo que eu colocava em respeito à igreja, e para que as pessoas vissem a seriedade com que eu conduzia esse trabalho. Então, ao redor, quem olhava percebia a seriedade e falava: tem algo diferente. Então muita gente queria participar, e eu não deixava, porque eram pessoas selecionadas, dos quais o próprio Senhor selecionou algumas pessoas para estarem presentes, E o crivo também era o quê? Era o crivo da responsabilidade. Não era qualquer pessoa que eu deveria colocar ali,
que não tivesse responsabilidade com os ensaios, com a escola dominical, estar presente nas saídas, que a gente tinha agendas que a gente cumpria, recebíamos convite para ministrar em outras igrejas. Isso acontecia muito. Então, é uma responsabilidade muito grande estar dentro e participar de um ministério de louvor, porque tem as suas atividades, tinha os seus critérios, e muita gente, ao perceber isso, alguns de fora, ao perceber isso, às vezes saíam, jogavam toalha branca porque achavam muito rígido, que não precisava disso, e saía. Então eu tinha muitos critérios para que as pessoas fizessem parte do Ministério de Louvor, Mais Fogo, Mais Glória. Pois bem, e ficou aquela guerra na igreja, um grupo de louvor, o outro Ministério de Louvor, e aí aquela guerra até mesmo com o pastor, a liderança da igreja e outros irmãos da igreja, porque o outro grupo tinha pessoas também. Eu não era de ministério, nunca fui de ministério, nunca tive cargo eclesiástico na igreja, era apenas um líder de ministério de louvor. Então, do outro grupo tinha diácono, do outro grupo tinha diaconisa, do outro grupo tinha presbítero, que eu me lembro. Então, essas pessoas exerciam muita influência, né, na mente e nas decisões do pastor da igreja. E para nós isso era muito sofrido, muito doloroso, porque nós nos consagrávamos demais. Nós orávamos, nós buscávamos o Senhor, nós íamos para monte, nós nos separávamos. Deus usava na profundidade membros do ministério enquanto nós estávamos ministrando, louvando. Às vezes Deus tocava no coração e a gente ia lá, dava um abraço em alguém, ou Deus ministrava uma palavra profética, ou ministrava uma profecia sobre a vida de alguém, ou Deus revelava algo no meio da congregação, um suicídio, uma depressão. Então assim, algo começou a acontecer no meio da igreja por conta dessa nossa separação, dessa nossa consagração. E isso começou a chamar a atenção, não só chamar a atenção por parte de pessoas que muitos vinham de fora visitar nas consagrações, que a gente também louvava, nos cultos de domingo e nos eventos da igreja. Então, vinham pessoas de fora e nisso recebíamos convites. Então, isso começou a chamar a atenção. Muita gente também queria participar. Esse é o motivo também porque o outro grupo foi criado. E aí é como Moisés e Arão: poxa, mas Deus só usa eles? Somente eles podem louvar? A oportunidade só para eles? Ele não quer deixar ninguém entrar no grupo, então vamos criar um outro grupo e a gente ministra, a gente louva. Um domingo sim, um domingo eles, um domingo a gente, um domingo ele. Então imaginem vocês, gente, imagina isso, 2 grupos dentro da igreja. Aí ficou aquela guerra, aquela contenda, aquela confusão. Uma confusão que vocês não fazem ideia, irmãos. Se vocês soubessem, eu cresci nesse meio aí, sabe? E eu sempre fui de consagração, sempre fui de ir para monte, sempre fui de orar, sempre fui de ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus. Sempre fui, desde a minha menor idade, desde a minha adolescência. Sempre fui assim. E aí, com a criação desse grupo de louvor, só a gente recebia convite para grandes eventos, né? Para ministrar em grandes eventos, por exemplo, congressos, festa de igrejas, festa de mocidade, né? De juventude, conferência de juventude. Então, esses grandes eventos, a gente recebia convite para ministrar. E às vezes, a liderança, o pastor da igreja, não deixava a gente ir, ou não deixava um membro ir. Às vezes por influência de outras pessoas, que às vezes dizia alguma coisa que denegria a imagem de um integrante, e aí eu tinha que tomar algumas decisões baseadas nas informações que eu recebi, sem ter provas e sem saber se é verdade. Então eu sofremos muito, né, dentro da igreja por conta disso aí. Sofremos também com pecados ocultos, fornicação oculta, muita coisa. Eu lembro de um episódio em que uma integrante chegou na igreja e eles estavam namorando e eles estavam numa situação de fornicação. E aí
Logo que ela pisou na igreja, o Espírito Santo mandou parar a música e perguntar se estava tudo bem e dizer que tem alguém aqui que precisa contar algo. Eu não vou falar o que é, mas o Espírito Santo já tinha me revelado. Falou, tem pecado no meio do arraial. O Espírito Santo falou no meu coração, tem pecado no meio do arraial. E aí eu parei o ensaio na hora. Irmãos, não estava fluindo nada. Nada. Violão não afinava. Perdão. Guitarra arrebentou as cordas. A afinação tá uma coisa horrorosa. E aí a gente perguntou para Deus, Senhor, tem misericórdia. Aquele clima pesado. E aí eu orava e a pessoa ali oculta, né? Não falava nada. Podendo ter me chamado no início, antes do ensaio, mas não. Ficou lá omitido. E o Espírito Santo falou comigo. E aí eu parei tudo, falei, gente, reuni todo mundo, sentamos e perguntei. E aí a pessoa, eu falei, vou dar oportunidade, não precisa, nós somos uma família. Nós tínhamos sempre um ambiente familiar, sempre acolhedor, nunca foi essa coisa de, sabe, eu sempre criei esse ambiente amistíssimo, acolhedor, sabe, irmãos, nunca fui aquele líder, aquela pessoa carrasco. Então dei oportunidade, a pessoa veio e falou, preciso falar, mas eu vou falar lá fora. Foi lá fora, atrás da igreja tinha a salinha das crianças. Eu vou contar mais sobre essa salinha das crianças, que por conta desse grupo a gente tinha que ensaiar lá atrás. Algumas coisas eu contei aí. E aí, irmãos, a pessoa me confessou, nós oramos ali e ela ficou em disciplina no grupo. E a pessoa em disciplina, ela tem que vir nos ensaios, ela tem que vir nas consagrações e ela também tem que vir na escola dominical, se ela quiser permanecer no ministério de louvor. E aí isso aconteceu. A pessoa ficou em disciplina durante um mês e ela permaneceu na escola dominical, no grupo de louvor, nos ensaios, e era um derramar do Espírito Santo, irmãos. Vinha pessoas de fora, pessoas de outra denominação para participar dos nossos ensaios, porque era algo sobrenatural. Sobrenatural. Então essa é a segunda parte desse meu testemunho, até eu chegar na experiência que eu tive de arrebatamento. Eu vou contar cada detalhe para os irmãos conhecerem um pouco desse universo cristão, do meu testemunho, do que acontece nas igrejas e como está hoje, como era antigamente. Deixe seu comentário, se inscreva no canal, curta, eu preciso que você curta para que você receba as notificações do próximo vídeo que eu subir aqui no canal. Muito obrigado, desejo a você mais um excelente mês, ano de 2025, que já estamos aí, já quase que chegando à metade do ano, tá bom? Te encontro no próximo vídeo. Paz e prosperidade, até lá, tchau, tchau.